Esse início de trabalho eu sempre falo assim para minha equipe, que eu sinto bem de estar trabalhando com essa equipe é muito boa, que tem um esforço, que tem a boa vontade, uma solução, um apresenta uma ideia, o outro já está executando, o outro fala que a ideia que ele tem é melhor, e assim a gente vai trabalhando e vai tendo esse movimento mesmo, porque vai tendo a participação. Um fala, o outro faz, o outro para de fazer e depois continua fazendo. O trabalho na equipe é assim, é a solução. Eu fico muito feliz assim de estar trabalhando com essa equipe, porque na equipe sempre tem a solução. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Vela e Ora. Vela e Ora foi um ensino que Jesus trouxe. E às vezes a pessoa pensa que ela está recebendo um ensino e está passando a mão na cabeça achando que aquele ensino é um carinho. Todos os ensinos são advertências, é uma condição para a pessoa movimentar dentro dela. Vela e ora é esta condição. Quando a pessoa ora, ela tem que saber o que ela está fazendo com os seus pensamentos e qual é o conhecimento que ela tem daquilo que ela está pretendendo. Uma pessoa não pode pretender outra coisa a não ser ter de volta o conhecimento para ela retornar à pátria espiritual. Só isso interessa para cada um de nós, o retorno para a nossa pátria espiritual. E os ensinos é para ter a condição, os ensinos vêm numa condição de avisos, de advertência. A pessoa que tem que ficar cuidando dentro dela das advertências que ela recebe. Os ensinos não é essa moleza que a pessoa acha assim, que a vida é uma moleza, é um carinho. E nós sabemos que não tem uma moleza. Aquela pessoa que cuida dos animais, ele tem na formação daquele animal uma firmeza, uma determinação. Se ele tem essa firmeza, aquele animal na fase adulta tem a serventia. Ele vai ter a utilidade, ele vai cuidar daquele animal e aquele animal vai ajudá-lo durante a sua vida com aqueles afazeres que ele tem. Um amor com uma firmeza. Os seres humanos com outros seres humanos têm um amor com uma brandura, que eles dão um nome assim de tem dó daquela pessoa, que aquela pessoa precisa de um carinho. O carinho que a gente tem que dar a uma pessoa é uma firmeza, é uma determinação. E a gente observa assim que numa época bem recente, os pais, como tinham que fazer esforço para sobreviverem, eles davam para os filhos uma firmeza, uma determinação. Não tinha filhos moles. Hoje os pais dão um carinho, dão um amor e uma grande maioria dos filhos são moles, porque recebe demais e não tem que fazer um movimento. Vela e ora é um trabalho interior que cada um tem que observar como ele está fazendo com ele. As referências que cada um tem que ser as referências dele. O orar é um trabalho com a intuição. No começo de cada coisa, a pessoa sabe o certo e o errado. Ela hoje pode ficar descuidada com o certo e com o errado. Ela tem que fazer esse trabalho de diferenciar. Em cada coisa tem as nuances. E o espírito humano tem muitas qualidades que ele tem que usar. Ele tem o tato, o paladar, ele tem o olho, ele tem a audição, e ele tem a intuição. Com o trabalho da intuição, ele antecede todos os sentidos que ele tem. Com a intuição, ele vai caminhando de volta para a pátria espiritual. E observando assim, numa época anterior, o cuidado que cada um tinha com o seu corpo. E isso é uma coisa natural.
Vela e ora. É esta condição, cada um é que tem que estar atento dentro dele, porque o velar é uma condição de estar acordado, e o estar acordado é estar dentro da pessoa, e a pessoa tem que ir alinhando a sua vida. E ela precisa de ver que todas as referências que ela tem, quando ela estuda a história vem mudando, e a pessoa é que tem que fazer aquilo que serve para a vida dela. Ela tem que cumprir os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são as outras coisas que o espírito humano criou. Não tem uma referência correta. Essas outras coisas, se cada um estudioso pesquisa as leis que os espíritos humanos criaram, independente do país, precisa-se de uma vida inteira para compreender, e um outro, estudando a vida inteira, estuda exatamente o contrário. Tem muitas coisas que não estão corretas. Cada um é que tem que ver como ele está entendendo os ensinos, tem que fazer esse trabalho com ele mesmo. É um esforço. No caso das leis que os homens criaram, fica fácil de observar. No caso do traje, das vestimentas de um povo, de uma raça, aquele povo recebeu a influência de uma outra região que não condiz com a beleza dos trajes daquela raça pela influência do outro povo. A pessoa é que tem que fazer com ela mesma para caminhar diante de todos que estão sem uma referência interior. Ela precisa de ser cuidadosa. Conhecer os ensinos é um dever. O retorno à pátria espiritual é com o conhecimento dos ensinos. E observando assim, bem recente, a gente encontra ainda muitas senhoras que tinham uma firmeza, uma determinação e que não sofreram influência pelas coisas externas. Essas senhoras ainda têm a consideração dos filhos e de seus descendentes, pela firmeza que ela apresenta, pela segurança, e essa segurança é de dentro da pessoa, e ela está bem segura dentro dela, mesmo ela não tendo muitos anos de banco de escola, e os filhos têm muitos anos de banco de escola. Com a firmeza dela, ela tem a consideração dos filhos. O conhecimento do banco da escola não traz uma qualificação para a pessoa. Tanto é verdade que a gente conhece muitas pessoas que têm muitos conhecimentos de banco de escola e que fica muito influenciada por outros povos, fica descaracterizada, fica sem uma pátria, porque dentro dela ela acha que a conduta daquele outro povo vai ser muito bom para a vida dela. Cada um é que tem que fazer esta observação, que se a pessoa nasceu numa região da Terra, a influência dela está naquela região daquela terra, da importância que ela tem, da constituição do seu corpo, dos alimentos que ela tem naquela parte que ela nasceu. E se ela fica muito influenciada por um povo de uma outra região, ela vai ficando enfraquecida dentro dela, ela vai perdendo esta influência da terra que ela nasceu. A conduta de uma pessoa é ela que tem que fazer a avaliação do que apresentam para ela. É ela mesma que tem que ver o que serve para ela, porque num período recente, observando os trajes, a gente vai confirmando que os teares usavam fios mais grossos e que a pessoa usava um número de peças maior do que usa atualmente, e que recentemente a gente vem observando que os teares usam fios mais finos. A pessoa é que tem que ver o conforto que o corpo dela precisa. Quando uma pessoa tem uma disfunção ou uma dor nas costas, ela sempre tem a tradição dentro dela, ou ela ouve de outra pessoa que se ela colocar uma faixa naquela região das costas que apresenta dolorida, ou tem dor mesmo, que a pessoa tem dificuldade em mover o corpo, e ela então segue aquela orientação colocando aquela faixa. Aquela dor passa a diminuir e a pessoa passa a ter uma mobilidade melhor. Isso
é uma coisa que quase todas as pessoas conhecem isto. E se a pessoa apresenta uma disfunção no joelho, ela faz o mesmo processo. Ela enfaixa aquele joelho ou ela coloca um protetor naquele joelho e na sequência aquele joelho melhora. O que acontece com a faixa, com o que ela colocou no joelho, é que aquela parte do corpo fica aquecida e facilita o trabalho do sangue em melhorar a qualidade daquelas células. Quando uma pessoa tem uma dor, fica fácil de observar no caso do sapato apertado. O sapato está machucando uma parte daquele pé e aquela dor vai irradiando e ela passa a doer o pé todo, a perna, o joelho. Depois a pessoa começa a ficar com dor nas costas, porque ela foi usando o pé, a perna e foi machucando. Aquela dor foi aumentando a sua irradiação. Passou a doer o corpo todo e depois a pessoa também ficou irritada. Ficou muito incomodada e ficou sem paciência. Aquela dor tomou conta do corpo todo. E quando a pessoa tira aquele sapato, a harmonia volta e ela vai percebendo a diminuição da dor até chegar no ponto em que iniciou. Quando a pessoa tem a dor nas costas, é igual. É numa parte do corpo e quando vai diminuindo aquela dor, ela vai percebendo que normalmente é ocasionada pela dificuldade que os rins teve em trabalhar. Uma ou outra pessoa tem dor em outra parte do corpo, ou do estômago, ou no pulmão, mas normalmente é na região dos rins, pelo fato que está dificultando o trabalho dos rins, porque resfriou o corpo ou fez com que os rins ficassem sobrecarregados com aquilo que ela colocou na boca, ou aquele sentimento errado que ela está tendo no ambiente de trabalho ou com os familiares. Com o sentimento errado também atrapalha o trabalho dos rins. Mas com o processo do aquecimento, se é o sentimento, tende a envenenar o sangue. Se é o trabalho da falta de resguardo térmico do corpo, vai possibilitando uma harmonia e aquelas células que se encontravam prejudicadas pelo resfriamento volta a ficar melhor. Então, normalmente a dor inicia em um ponto e ela vai irradiando, vai tomando uma forma maior, ocupando um espaço maior. Velai e orai. É todo um cuidado que precisa de ter a pessoa com o seu corpo. Com a dor vai diminuindo o trabalho da pessoa, a produtividade da pessoa no trabalho dela diminui. E isso é fácil de observar uma tia ou uma irmã que apresenta disfunções, ela sempre tem que deitar e repousar o seu corpo. Então, se aquela pessoa trabalha numa empresa, ela vai ter que ser substituída, porque o trabalho naquela empresa precisa, para aquelas horas que ela foi contratada, ela corresponder com aquelas horas. E se está tendo um descuido com o seu corpo, ela vai ficar prejudicada. Velai e orai. É esse trabalho. A pessoa primeiro precisa de conhecer o seu corpo e de ir vendo que num período anterior cada pessoa usava mais peças de roupa e o seu corpo mantinha a temperatura externa como é a temperatura interna. E se a temperatura externa a pessoa fica mais exposta, ela então dificulta o trabalho da sua parte interior, que é o caso dos joelhos, ou que é o caso de um órgão ou de uma víscera interna, naquele funcionamento que ela precisa. E é bem interessante, porque é muito comum assim, a gente conhecer uma senhora que tem determinadas disfunções num determinado
período do mês. E muitas deitam e repousam e aquece aquela região que apresenta aquela desarmonia. A dor é uma desarmonia e essas senhoras não observam que para melhorar aquela dor, ela deita, ela fica quentinha, ela pega uma bolsa de água quente. Se ela utiliza o critério de manter-se quente o mês inteiro, de alimentar-se adequadamente, de ter uma ponderação na sua vida, naquele período não tem uma disfunção. O corpo dela se encontra harmonioso. É um trabalho que é a pessoa que tem que desenvolver. Velai e orai é esta condição. A pessoa tem que estar atenta com os seus sentidos e conhecer o seu corpo. Não tem uma maneira dela falar assim, esse corpo se encontra sempre em desarmonia. É a própria pessoa que perdeu a sensibilidade, que não está tendo mais o saber de cuidar do seu corpo. Como falta o saber para cuidar do seu corpo, falta também a sensibilidade de observar que aqueles trajes que é de uma outra raça, de uma outra localidade da Terra, não condiz com os trajes que ela está usando naquela parte da Terra, que não tem que receber aquela influência. Ela tem que ter dentro dela o caminho dela. Velai e orai esta condição. As advertências que nós recebemos para a nossa vida diária, para o nosso caminhar de todos os dias, é esta condição, a pessoa ir vendo o que é bom para ela e o que aquele corpo está precisando. Nós temos que ter esta sensibilidade de perceber o que é bom para o nosso corpo. No caso do alimento, quando uma senhora anteriormente estava gestando, ela falava que estava com vontade de comer determinados alimentos. E essa vontade era a necessidade que aquele corpo estava precisando daquelas propriedades que aquele alimento tem. Cada pessoa hoje também tem que ver o que o corpo dela está precisando. Uma ou outra pessoa percebe que aquele costume daquela família, aquele alimento não faz bem para ela. Ela percebe e às vezes ela põe para fora aquele alimento que foi dado a ela, especialmente o primeiro alimento na parte da manhã. Aquele alimento é uma tradição. É a pessoa que tem que ver se aquela tradição está de acordo. E isso a gente observa também de uma pessoa que mudou de uma região para outra e naquela outra região mudou de hemisfério, é muito diferente do hemisfério anterior que os seus ascendentes moravam. E ela mantém aquela tradição. Não tem uma correspondência com aquela parte da Terra em que ela se encontra. Velai e orai é toda uma condição interna que cada um tem que fazer porque ele está recebendo a influência. Na vida de cada um é individual. A gente observa assim a vida de um tio, a vida do pai, a vida do avô. Durante um período tem o convívio social, a importância daquele pai na manutenção daquela casa, a importância daquela senhora na organização daquele ambiente. Depois vai passando os anos, a frequência naquela casa diminui e aquele pai não tem mais aquela importância com a manutenção daquele ambiente. Ele cumpriu as fases. Os novos que surgiram estão com as responsabilidades deles, e eles às vezes não têm nem tempo mais de voltar naquele ambiente que eles foram formados. E a vida daquele casal se encontra só. Então a gente vai observando que durante a vida a gente sempre se encontra só. E isso é verdade, porque a gente pega um meio de locomoção com muitas e muitas pessoas e a gente vai vendo assim que a gente vai sozinho no meio daquela multidão. A gente trabalha naquela empresa com uma ou com outra pessoa, a gente troca uma palavra, mas normalmente as palavras trocadas só diz respeito ao trabalho que é da nossa responsabilidade. Depois a gente volta para casa, volta sozinho de novo,
com o tumulto da formação dos filhos, do convívio familiar, a gente pensa que a gente convive com muitas pessoas, mas observando a vida dos pais, a vida dos avós, a gente vai vendo que eles se encontram sozinhos. Essa reflexão cada um tem que fazer. Velai e orai é estar presente todo instante, de ir observando que os ensinos são auxílios para a pessoa ir compreendendo como ela entende aqueles ensinos, qual é a importância que cada um tem que ter para se manter acordado. Velai é manter-se acordado, e o acordado a pessoa tem que fazer diferença, tem que manter o período para o repouso do corpo. E quando a pessoa está mais ligada com os ensinos, ela vai vendo que com os pensamentos o seu corpo também tem a possibilidade de ficar cansado ou tem a possibilidade de não ficar muito cansado durante o dia com os seus afazeres. Os pensamentos cansam e os pensamentos descansam. Depende de como a pessoa está ligada com os ensinos. Com os ensinos, a pessoa tem sempre dentro dela a esperança, o anseio que a pessoa tem durante a sua vida, durante a sua caminhada, vendo como foi o seu passado, como ela resolve melhor o seu passado. Com os ensinos entra a esperança, entra a confiança. Velai e orai é esta condição de estar ligado com os ensinos, caminhar todos os instantes na vida dela com essa compreensão, de ir vendo como ela pode fazer melhor e porque ela precisa de receber a influência de um outro povo ou de um costume ou de uma crença. É ela que tem que pôr o seu ser na condição de ter a confiança para o retorno à pátria espiritual. Orar é estar presente com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com a sua intuição. A intuição de uma pessoa, ela atua antes. Uma criança pequena, ela não espera ficar muito incomodada com aquilo que ela precisa, porque manifesta. Uma criança maior um pouco, quando ela está colocando as coisas na boca, é um processo natural, porque ela precisa de confirmar com o gosto. Então, tudo que ela pega, ela coloca na boca. E aquele adulto que está cuidando daquela criança, ele não descuida. Então, ele está sempre olhando. Se aquela criança ficou quieta, ele chama aquela criança, ele vai ver aquela criança, ele confirma com o seu olho a cor do rosto da criança. Na cor, na expressão, confirma como a criança se encontra. Velai e orai é esta condição boa que o Criador deu para cada um como uma referência. Ela tem que conhecer os ensinos, ela precisa de ficar segura com ela, porque a nossa vida é individual. Durante um período, tem o convívio com todos, que parece assim que a gente convive com muitas pessoas, mas se observa o jeito que a gente vai para o trabalho, o jeito que a gente retorna, e tantos anos trabalhando naquela empresa, o jeito que se mantém o contato com os colegas de trabalho, a gente vai vendo que a vida é realmente uma vida individual. A influência de um costume de um povo, do seu traje, do seu alimento, cada um é que tem que ver como ela sente vestindo aquele traje, como ela sente recebendo aquele alimento daquele povo. Isso é fácil de observar, mas na vida interior, nos conceitos que nós recebemos, cada um é que tem que ver como ele faz com ele, com aqueles conceitos que a gente recebeu. Observando assim o que acontece com um povo, em poucos anos, o jeito que fala daquele povo, quando a pessoa teve a oportunidade de conviver melhor com aquele povo, pelo trabalho, pela profissão que ele teve, ele vê o que hoje está falando daquele povo não condiz com a vivência que aquele povo teve.
Nós, com os nossos conceitos, com as informações, com as instruções que nós recebemos, nós temos que estar seguros dentro de nós com os ensinos e fazendo um esforço de observar qual é a referência que eu tenho com o primeiro mandamento. Quando uma pessoa descuida, o sentimento dela vira o primeiro mandamento, mas o primeiro mandamento tem que ser somente o primeiro mandamento, e de observar como o primeiro mandamento eu me encontro com ele. Esse esforço é um esforço individual. Velai e orai é esta condição de observar que outra pessoa dificilmente vai ser referência para mim durante a vida. Eu tenho que caminhar no meu caminho, eu tenho que observar que as influências que trouxeram e que trazem de um outro povo não condiz com o que o meu corpo físico precisa. Eu preciso de ver o que é bom para o meu corpo físico. Eu tenho importância nessa terra se eu me encontro com um corpo físico sadio. Se o meu corpo físico fica enfraquecido, fica adoecido, eu mudo a irradiação. Independente se ele adoece ou não, as fases na vida de uma pessoa vai mudando as irradiações. No caso, quando uma pessoa procura um trabalho, ela, para trabalhar em determinadas funções, até determinada idade, aquela empresa aceita. Depois, aquela empresa não aceita, porque mudou as irradiações daquela pessoa. E com a experiência que aquela empresa tem, ela sabe que aquela pessoa, numa determinada idade, já não dá mais aquele fruto que a empresa precisa. Nós também, na nossa vida interior, somos assim. O jeito que nós passamos a conviver com o nosso corpo é como o nosso corpo se encontra com a saúde. O jeito que a pessoa tem é de ter um corpo com um resguardo, procurar entender de alimentos e ver como ele pode usar melhor aquele corpo e as influências, as irradiações que aquele corpo emite serem prolongadas. Tem essa importância. Se a pessoa é cuidadosa com ela, se ela tem o resguardo com o seu corpo, ela então continua irradiando por mais tempo, que é o caso de uma ou de outra senhora que sempre foi cuidadosa com o seu corpo e ela tem toda uma irradiação. E essa irradiação também se estende para os seus descendentes, o jeito que os seus descendentes a considera. É o jeito que ela continua irradiando. Conhecer o livro Na Luz da Verdade tem essa importância. A pessoa muda a sua frequência e essa frequência tem muita importância. O jeito que uma pessoa influi na outra internamente, que é o caso de um pai, é de dentro que a criança em formação, o jeito dela, o jeito que aquele adulto posicionou com aquela criança, sem ter que verbalizar, somente na postura, com o olhar, aquela criança muda o seu jeito, porque sabe que a irradiação que está vindo daquele tutor é diferente. E aquela criança sabe quando é outro tipo de irradiação. Aquela criança continua fazendo aquilo que ela estava fazendo. Não adianta, é o adulto que tem que mudar a sua irradiação. Estuda o livro Na Luz da Verdade.